Ele me chamou de louca e inútil. Revelei seu maior segredo no jantar com toda a família junto. Meu nome é Tainá. Tenho 34 anos. Sou professora de literatura e sempre acreditei no poder transformador das palavras. Irônico, não é? Porque foram justamente as palavras que me destruíram primeiro, antes de me reconstruírem por completo. Era uma terça-feira chuvosa de abril, quando ouvi pela primeira vez algo que mudaria para sempre a forma como eu me via. O cheiro de café ainda pairava na cozinha da nossa casa em Juiz de Fora. Aquela casa colonial que Eduardo tanto gostava de mostrar para os amigos como símbolo do nosso casamento perfeito. As gotas de chuva batiam ritmadamente na janela, criando uma melodia melancólica que parecia antecipar o que estava por vir. Eu estava organizando os papéis para as aulas da semana seguinte, quando ouvi Eduardo no telefone, na sala ao lado. Sua voz, normalmente controlada e profissional, afinal, gerente bancário precisa manter as aparências, soava diferente, mais relaxada, quase íntima. Não, amor, ela não vai desconfiar de nada, dizia ele, e meu coração gelou. A Tainá está muito frágil ultimamente, muito dentro da cabeça dela. Sabe como professora de literatura é, né? Vive no mundo da fantasia. Parei de respirar. Meus dedos se crisparam sobre as folhas de papel que seguravam, amassando-as sem perceber. O mundo ao meu redor ficou mais silencioso, como se até a chuva tivesse parado para ouvir. Ela nem percebe quando chego tarde, continuou Eduardo, uma risada baixa escapando de sua garganta. Está sempre corrigindo prova ou lendo essas bobagens românticas dela. É até conveniente, na verdade. Fechei os olhos, tentando processar o que estava ouvindo. 8 anos de casamento. 8 anos em que eu acreditei estar construindo algo sólido, algo verdadeiro. E ali estava meu marido, falando de mim como se eu fosse invisível, inofensiva, inútil. Nas semanas que se seguiram, comecei a prestar mais atenção. Eduardo chegava cada vez mais tarde, sempre com desculpas elaboradas sobre reuniões extraordinárias no banco. Suas roupas vinham com perfumes que não eram meus, e ele passou a dormir virado para o lado contrário da cama, criando uma barreira, invisível entre nós. Durante o dia, ele mantinha a fachada perfeita. Aos olhos dos outros, éramos o casal exemplar. Ele, o gerente respeitado filho do Dr. Maurício, ex-juiz estadual. Eu, a professora dedicada que tinha a sorte de ter encontrado um marido tão estável. Nas reuniões familiares, na casa dos sogros, Eduardo era atencioso, carinhoso até. Segurava minha mão, fazia piadas sobre como eu sempre tinha o nariz enfiado nos livros, e todos riam como se isso fosse encantador. Mas em casa, as palavras dele foram se tornando mais afiadas, mais cortantes. Pequenos comentários que pareciam inofensivos, mas que se acumulavam como gotas d'água furada a uma pedra. Você podia se arrumar melhor para sair, dizia ele, observando meu vestido simples. Essa sua mania de analisar tudo como se fosse literatura está ficando chata, comentava quando eu tentava ter conversas mais profundas, e então veio a gota d'água. Era a véspera do aniversário de Dona Beatriz, minha sogra. Eu estava na cozinha preparando uma torta de limão, receita da família que ela havia me ensinado nos primeiros anos de casamento, quando ainda havia esperança de que eu fosse aceita completamente naquele círculo tradicional mineiro. Eduardo entrou na cozinha, já vestido com sua camisa social azul, a mesma que eu havia passado horas passando a ferro para que ficasse perfeita. Tainá, sobre amanhã, ele começou, mas parou quando viu a bagunça na bancada. Farinha espalhada, casca de limão, algumas gotas de leite derramadas. Pelo amor de Deus, você não consegue fazer nada sem sujar a cozinha inteira? Desculpa, eu já vou limpar, respondi, tentando manter a voz calma. Nos últimos meses, eu havia aprendido que reagir apenas piorava as coisas. É isso que eu estou falando, ele disse, se aproximando. Sua voz baixou, adquirindo um tom que eu havia aprendido a temer. Era o tom que ele usava quando queria ter certeza de que suas palavras não seriam ouvidas por mais ninguém. Você não consegue fazer nada direito, Tainá.
Absolutamente nada. Continuei mexendo a massa, fingindo que não estava ouvindo, mas meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia escutar. Olha para você, continuou Eduardo, apoiando-se no balcão. 34 anos, sem filhos, sem ambição, vivendo nesse mundinho de literatura como se isso fosse alguma coisa importante. Minha mãe tinha razão sobre você. O que sua mãe disse? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Eduardo sorriu. Não foi um sorriso gentil. Que você era apenas uma fase. Uma professorzinha bonitinha que eu logo cansaria. Ele fez uma pausa, estudando minha reação. E sabe de uma coisa? Ela não estava completamente errada. As palavras seguintes saíram de sua boca como punhais. Você é uma louca inútil. O mundo parou. A colher escorregou da minha mão e caiu no chão com um ruído metálico que ecoou pela cozinha silenciosa. Eduardo me olhou por mais alguns segundos, como se estivesse esperando que eu reagisse, que eu gritasse, que eu chorasse. Mas eu não fiz nada disso. Permaneci ali, parada, olhando para a massa da torta que nunca seria terminada. Ele suspirou, como se minha falta de reação fosse mais uma confirmação da minha inutilidade, e saiu da cozinha. Ouvi seus passos subindo, a escada, o som da porta do quarto se fechando, e então, silêncio. Mas desta vez, o silêncio era diferente. Não era o silêncio da submissão ou da derrota. Era o silêncio da decisão. Ali, naquela cozinha bagunçada, com farinha nos cabelos e lágrimas que eu me recusava a deixar cair, eu entendi uma coisa. Eduardo estava certo sobre uma coisa. Eu realmente era louca. Louca o suficiente para acreditar que merecia ser tratada, com respeito. E se havia uma coisa que meus anos ensinando literatura me haviam ensinado, era que toda boa história tem uma reviravolta. A minha estava apenas começando. Nos dias que se seguiram àquela noite na cozinha, algo mudou dentro de mim. Não foi uma transformação súbita, mas sim como quando você percebe que uma rachadura na parede, que sempre esteve lá, finalmente se alastrou o suficiente para não ser mais ignorada. Eduardo continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Levantava às 6:30, tomava seu café preto sem açúcar, beijava minha testa distraidamente e saía para o banco. Voltava cada vez mais tarde, sempre com histórias sobre clientes, difíceis ou reuniões que se estenderam. Eu acenava, fingia acreditar, mas pela primeira vez em 8 anos, comecei a realmente observar. Na quinta-feira, ele chegou em casa às 10 da noite com uma mancha de batom coral no colarinho da camisa. Coral. Uma cor que eu nunca usei na vida. Sempre preferi tons mais discretos, como ele mesmo fazia questão de sugerir. Quando questionei, ele riu. Deve ter sido da Márcia, a nova gerente. Ela é muito efusiva, sabe como é? Essas mulheres mais novas não têm limites. Márcia. Ele nunca havia mencionado uma Márcia antes. Na sexta, encontrei um recibo de restaurante no bolso da calça dele, quando fui separar a roupa suja. Jantar para 2 pessoas no Tempero Mineiro, um dos restaurantes mais caros da cidade. Na mesma noite em que ele me disse que havia ficado até tarde conferindo relatórios. O recibo era de terça-feira, exatamente no dia em que eu havia preparado sua comida favorita, rabada com polenta, e comi sozinha enquanto esperava ele chegar. Mas foi no sábado que as peças começaram a se encaixar de forma mais sinistra. Eduardo havia saído cedo, dizendo que ia jogar futebol com os colegas do banco. Aproveitei para fazer uma limpeza geral no escritório dele. Um cômodo que eu raramente entrava, pois ele sempre dizia que preferia manter seus documentos organizados do jeito dele. Enquanto passava o aspirador, notei que o computador antigo, dele, aquele que ele disse estar quebrado há meses, estava ligado. Minha curiosidade de professora falou mais alto. Sentei-me na cadeira dele, ainda meio receosa, e comecei a explorar os arquivos. A maioria eram planilhas do banco, relatórios que não significavam nada para mim. Mas então encontrei uma pasta escondida, com um nome que me gelou. Beatriz Aniversário Presente. Achei que fosse sobre o presente de aniversário da minha sogra, que seria no sábado seguinte.
Abri o arquivo, e o que vi me fez questionar se eu realmente conhecia o homem com quem dividia a cama há 8 anos. Eram e-mails. Dezenas deles. Conversas entre Eduardo e alguém identificado apenas como B. Santos sobre transferências bancárias suspeitas, contas em nomes falsos, e o que parecia ser um esquema elaborado envolvendo empréstimos fraudulentos para empresas fantasmas. Papai já aprovou os documentos, dizia uma das mensagens de Eduardo. O velho ainda tem contatos no fórum. Ninguém vai questionar as assinaturas. Papai, Dr. Maurício, meu sogro, o respeitado ex-juiz que todos na cidade veneravam como um exemplo de integridade. Continuei lendo, meu coração batendo cada vez mais forte. Havia referências a limpar, as evidências antes da auditoria, menções a nossa Beatriz ficar tranquila. Aparentemente minha sogra também sabia de alguma coisa. E então, no meio de toda aquela podridão, encontrei algo que me fez engasgar. Uma conversa entre Eduardo e B. Santos sobre mim. A professora está desconfiando de alguma coisa? Perguntava B. Santos. Imagina, respondia Eduardo. Ela mal consegue equilibrar o próprio talão de cheques. Está muito ocupada vivendo no mundo da fantasia dela para perceber qualquer coisa. Além do mais, depois de amanhã, ela vai estar bem mais quietinha. Depois de amanhã, o jantar de aniversário da Dona Beatriz. Imprimi tudo. Cada e-mail, cada planilha, cada evidência daquele esquema que aparentemente envolveria toda a família do meu marido. Escondi as cópias dentro do meu exemplar de Dom Casmurro, irônico, considerando que agora eu era a que suspeitava de traições. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, eu estava na sala lendo, como sempre. Ele me beijou na testa, como sempre, e comentou sobre como o jogo havia sido cansativo. Como foi o futebol? Perguntei, fingindo desinteresse. Ah, você sabe, ganhamos de 3-1. O Marcos quase quebrou a perna, mas no final deu tudo certo. Marcos. Outro nome que ele nunca havia mencionado antes. Sorri e voltei para o livro. Mas minha mente estava a 1000 por hora. Não era apenas uma traição conjugal. Era uma rede de corrupção, uma família inteira construída sobre mentiras. E eu havia sido a esposa idiota demais para perceber. Mas não era mais. O jantar de aniversário da Dona Beatriz seria no sábado seguinte. Toda a família estaria lá. Tios, primos, amigos influentes, vizinhos respeitáveis. Todos celebrando a matriarca da família tradicional mineira. Todos fingindo que aquela casa não estava construída sobre alicerces de crime. Fechei o livro e olhei para Eduardo, que assistia ao jornal como se fosse o homem mais honesto do mundo. Pela primeira vez em 8 anos, sorri de verdade. Eles não faziam ideia do que estava por vir. O sábado amanheceu com aquele sol dourado, típico de Minas Gerais, que fazia a cidade parecer mais acolhedora do que realmente era. Acordei antes de Eduardo, coisa rara, e fiquei alguns minutos observando-o dormir. Como era possível que aquele rosto que por tantos anos havia sido meu porto seguro escondesse tanta podridão? Bom dia, amor, ele disse ao acordar, me dando um beijo na bochecha como se fôssemos realmente um casal feliz. Ansiosa para o jantar da mamãe? Se ele soubesse o quanto eu estava ansiosa, passei o dia me preparando. Não apenas fisicamente. Escolhi meu vestido azul marinho, aquele que Eduardo sempre dizia que me deixava apresentável, mas emocionalmente. Revisei cada documento que havia descoberto, cada e-mail comprometedor. Organizei tudo em um pendrive pequeno, em formato de coração, uma lembrança de lua de mel que, ironicamente, Eduardo havia me dado em ouro preto. Às 5 da tarde, fomos para a casa dos meus sogros. A mansão colonial no bairro nobre de Juiz, de fora estava decorada com flores amarelas, a cor predileta de Dona Beatriz. As mesas dispostas no jardim, a louça da família cuidadosamente arrumada, tudo impecável como sempre. Tainá, querida! Dona Beatriz me cumprimentou com aquele sorriso protocolar que eu conhecia tão bem. Você está diferente hoje, mas radiante. Se ela soubesse por quê. Deve ser a expectativa de celebrar seus 65 anos, Dona Beatriz.
respondi, retribuindo o sorriso. A senhora está linda. Dr. Maurício se aproximou, imponente como sempre em seu terno cinza. Aquele homem que a cidade inteira respeitava, que havia sido juiz por mais de 30 anos, que era considerado um pilar da comunidade. Olhando para ele agora, eu só conseguia pensar nas mensagens sobre documentos aprovados e contatos no fórum. Tainá, como vai nossa professora favorita? Ele disse, me dando um beijo no rosto. Eduardo me disse que você anda meio sensível ultimamente. Estresse do trabalho? Eduardo havia contado para o pai sobre meu estado emocional. Mais uma humilhação que eu engoli em silêncio. Estou ótima, Dr. Maurício. Na verdade, nunca me senti tão desperta. O jantar transcorreu como todos os jantares da família. Conversas sobre política local, fofocas sobre conhecidos, elogios à comida preparada pela cozinheira que Dona Beatriz fazia questão de tratar como se fosse invisível. Eduardo estava particularmente animado, contando piadas e sendo o genro exemplar. Quando chegou a hora do brinde, Dr. Maurício se levantou com a taça na mão. Meus queridos, começou ele, hoje celebramos não apenas os 65 anos da minha amada Beatriz, mas também os valores que nossa família sempre representou. Honestidade, integridade, tradição. Foi nesse momento que eu me levantei. Com licença, disse, minha voz firme mas educada. Antes do brinde eu gostaria de fazer uma surpresa para Dona Beatriz. Todos me olharam com curiosidade. Eduardo franziu a testa. Essa não estava no roteiro. Que surpresa, filha? Perguntou Dona Beatriz, claramente desconfiada. Tirei o pendrive em formato de coração do meu colar e o conectei no notebook que estava sobre o aparador, usado para mostrar as fotos da família durante o jantar. Preparei um vídeo especial, anunciei, minha voz ecoando pelo jardim silencioso, sobre os verdadeiros valores da família. Eduardo se levantou rapidamente. Tainá, o que você está fazendo? Mostrando quem vocês realmente são. A tela se iluminou. Primeiro apareceram os e-mails entre Eduardo e B. Santos, ampliados para que todos pudessem ler. Depois, as planilhas com as transferências fraudulentas, os documentos com as assinaturas falsificadas, as conversas sobre limpar evidências. O silêncio no jardim era sepulcral. Eduardo. A voz de Dona Beatriz saiu como um sussurro estrangulado. Espera, tem mais, eu disse, avançando para a próxima parte do vídeo. As gravações. Era verdade. Eu havia gravado Eduardo falando com sua amante ao telefone, usando um aplicativo no meu celular. Sua voz ecoou pelo jardim. A Tainá não desconfia de nada. Ela é patética demais para isso. Dona Beatriz levou a mão ao peito. 2 primos se entreolharam constrangidos. Dr. Maurício estava pálido como papel. Isso é mentira! Eduardo gritou tentando se aproximar do notebook. Ela está louca! Eu sempre disse que ela não estava bem. Louca? Perguntei, minha voz cortando o ar como lâmina. Louca foi acreditar em vocês por 8 anos. Virei-me para os convidados que me olhavam em choque absoluto. Por falar nisso, continuei, minha voz ganhando uma calma aterrorizante. Cópias de tudo isso já foram enviadas para o Ministério Público e para a Gazeta de Juiz de Fora. A matéria sai segunda-feira. O que se seguiu foi caos. Dona Beatriz desmaiou. Dr. Maurício começou a gritar sobre difamação. Eduardo tentou me agarrar, mas eu já estava me dirigindo para a saída. Tainá! Ele gritou atrás de mim. Você não pode fazer isso. Você é minha esposa. Parei na porta e me virei para ele uma última vez. Era, disse simplesmente. Mas louca e inútil. Nunca mais. E saí dali com a cabeça erguida, deixando para trás 8 anos de mentiras e o eco da minha própria liberdade. Os 3 dias seguintes, ao jantar, foram uma montanha-russa emocional, que eu não estava preparada para enfrentar. Na segunda-feira de manhã, acordei sozinha pela primeira vez em 8 anos e, por alguns segundos, quase entrei em pânico. Eduardo não havia voltado para casa no domingo. O silêncio da casa era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Às 7 da manhã,
Meu telefone começou a tocar incessantemente. Tainá, pelo amor de Deus, o que você fez? Era minha irmã Lara, ligando de Belo Horizonte. Está na primeira página da Gazeta. Escândalo de corrupção envolve família tradicional de Juiz de Fora. Liguei a televisão. Lá estava a matéria sendo comentada no jornal local, com fotos de Eduardo e Dr. Maurício. A repórter mencionava denúncia anônima com documentos comprometedores e investigação do Ministério Público já em andamento. Meu nome não aparecia. Eu havia sido cuidadosa quanto a isso. O telefone tocou novamente. Dessa vez era Carla, minha melhor amiga e colega de trabalho. Tainá, você está bem? Vi as notícias. Meu Deus, isso é sobre o Eduardo? Estou bem, respondi. E pela primeira vez em meses, isso era verdade. Melhor do que estive há muito tempo. Você pode ficar na minha casa até as coisas se acalmarem, ofereceu Carla. Imagino que deve estar sendo difícil. Mas não estava sendo difícil. Estava sendo libertador. Na terça-feira, Eduardo apareceu na escola onde eu lecionava. Me encontrou na sala dos professores durante o intervalo, com os olhos vermelhos e as roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Tainá, por favor, ele implorou, se aproximando devagar como quem se aproxima de um animal, ferido. A gente precisa conversar. Não temos nada para conversar, Eduardo. Você destruiu minha carreira, minha família. Meu pai pode ser preso. Sua voz subiu de tom, atraindo olhares curiosos dos outros professores. Eu não destruí nada. Respondi calmamente, organizando meus materiais. Apenas revelei o que vocês já haviam destruído há muito tempo. Mas eu te amo, ele disse. E por um momento quase acreditei na sinceridade em sua voz. Tudo o que eu fiz foi por nós, para construir um futuro melhor para nossa família. Parei o que estava fazendo e o encarei diretamente. Família? Você me chamou de louca, inútil, Eduardo. Passou meses me humilhando, me traindo, me fazendo questionar minha própria sanidade. Isso não é amor, isso é crueldade. Eu estava estressado com o trabalho. Você sabe como é a pressão do banco. O banco onde você roubava. Onde forjava documentos com a ajuda do seu pai. Eduardo ficou em silêncio. Foi então que percebi que nunca houve amor real ali. Houve conveniência, aparências, uma versão de mim que eu havia criado para agradar a todos, menos a mim mesma. Os papéis do divórcio chegam na quinta, continuei. Você pode assinar sem contestar ou podemos fazer isso da forma mais difícil. Sua escolha. Ele me olhou como se fosse a primeira vez que realmente me via. Você mudou, disse, sua voz carregada de algo entre admiração e medo. Não, respondi, pegando minha bolsa. Eu voltei a ser quem sempre fui. Na quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era da editora Movimento de Belo Horizonte. Professora Tainá? Meu nome é Roberto Silva, editor. Li sobre seu caso na imprensa e... Bem, gostaríamos de conversar sobre a possibilidade de você escrever um livro sobre sua experiência. Um livro. Durante 8 anos, Eduardo havia diminuído meus sonhos de escrever, dizendo que ninguém se interessaria pelas fantasias de uma professora do interior. E agora, alguém queria ouvir minha história. Que tipo de livro? Perguntei. Um relato pessoal, mas que dialogue com questões mais amplas. Relacionamentos abusivos, corrupção em pequenas cidades, o silenciamento das mulheres. Sua história pode ajudar outras pessoas. Naquela noite, pela primeira vez em meses, peguei meu caderno antigo de anotações e comecei a escrever. Não sobre literatura clássica ou planos de aula, mas sobre mim. Sobre a mulher que havia se perdido em um casamento tóxico e estava se reencontrando na liberdade. A primeira frase veio naturalmente. Meu nome é Tainá, tenho 34 anos e aprendi que às vezes precisamos ser chamadas de loucas para descobrir o quanto somos sãs. Sorri, escrevendo essas palavras. Lá fora, a tempestade midiática continuava.
Eduardo e Dr. Maurício enfrentariam as consequências legais de seus atos. Dona Beatriz teria que reconstruir a imagem da família. Mas ali, na minha mesa, com minha caneta na mão e minha história ganhando vida no papel, eu finalmente estava em paz. A tempestade havia passado. Era hora de reconstruir. 6 meses depois, estava sentada na varanda da minha nova casa. Um sobrado pequeno, mas acolhedor no centro histórico de Juiz de Fora, quando recebi a ligação que mudaria tudo novamente. Tainá, aqui é o Roberto, da editora Movimento. Tenho uma notícia incrível. Inútil vai ser publicado. Inútil. Esse foi o título que escolhi para o livro. Não por ironia ou amargura, mas porque havia aprendido que às vezes precisamos abraçar as palavras que nos machucaram para transformá-las em força. E tem mais, continuou Roberto, mal conseguindo conter a animação. Recebemos mais de 500 cartas de mulheres que leram os trechos que publicamos na revista. Elas querem te conhecer, Tainá. Querem contar suas histórias. 500 cartas. 500 mulheres que, como eu, haviam sido silenciadas, diminuídas, chamadas de loucas por ousarem questionar a realidade que lhes impunham. Naquela tarde, enquanto organizava os últimos capítulos do livro, recebi uma visita inesperada. Era a Dona Beatriz. Ela parecia ter envelhecido anos em poucos meses, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que eu nunca havia visto antes. Posso entrar? Perguntou hesitante. Preparei um café, hábito mineiro que nem a revolução da minha vida conseguiu quebrar, e nos sentamos na pequena sala que eu havia decorado com plantas e livros. Tudo simples, tudo meu. Vim pedir desculpas, disse ela, olhando para as próprias mãos. Eu sabia, Tainá. Não de tudo, mas sabia que Eduardo não te tratava bem, e fingi que não via. Fiquei em silêncio, esperando. Maurício está sendo investigado pelo Ministério Público. Eduardo perdeu o emprego e está respondendo a processo. A família toda. Bem, você sabe como ficou nossa reputação na cidade. E você veio aqui para me culpar? Não, ela respondeu rapidamente. Vim para te agradecer. Essa resposta me surpreendeu. Agradecer? Por ter coragem de fazer o que eu nunca tive, continuou Dona Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente. Eu passei 40 anos fingindo que não via as coisas que meu marido fazia, que meu filho fazia. 40 anos sendo cúmplice silenciosa porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Ela olhou para mim com algo que parecia admiração. Você fez em uma noite o que eu não consegui fazer em décadas, disse a verdade. Nós duas ficamos em silêncio por alguns minutos, bebendo café e processando tudo o que havia acontecido. O que vai fazer agora? Perguntei. Estou me mudando para Belo Horizonte, para perto da minha irmã. Vou tentar recomeçar longe de tudo. Isso. Ela sorriu tristemente. Nunca é tarde para começar de novo, não é? Depois que ela foi embora, voltei para o computador e escrevi o último parágrafo do livro. Ser chamada de inútil foi o melhor presente que ele me deu, porque me fez lembrar do meu valor. Não o valor que os outros atribuem a mim, mas o valor que eu mesma me dou. O valor de uma mulher que não aceita migalhas de amor, que não silencia diante da injustiça, que não se esconde atrás de aparências. Hoje, 6 meses depois daquela noite no jardim, eu sei quem sou. Sou Tainá, professora, escritora, mulher livre. Sou tudo, menos inútil. 3 semanas depois, estava na livraria central de Juiz de Fora para o lançamento do livro. A fila se estendia pela calçada. Mulheres de todas as idades, algumas acompanhadas pelos maridos, outras sozinhas, todas com histórias para contar. Uma jovem de cerca de 20 anos se aproximou da mesa onde eu estava autografando exemplares. Professora Tainá, disse ela, os olhos brilhando. Meu nome é Ana. Seu livro me ajudou a terminar um namoro abusivo. Eu queria agradecer. Outra mulher, mais velha, segurou minha mão ao receber o livro autografado. 45 anos casada com um homem que me diminuía todos os dias. Ela sussurrou. Ontem pedi o divórcio.
Aos 68 anos, decidi que não era tarde para ser feliz. A cada história que ouvia, a cada agradecimento que recebia, eu entendia que minha jornada havia sido maior do que eu imaginava. Não era apenas sobre me libertar de Eduardo, mas sobre quebrar um ciclo de silêncio que afetava mulheres por gerações. Quando a última pessoa foi embora e eu estava guardando os livros restantes, recebi uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Tainá, sou jornalista da TV Globo Minas. Gostaríamos de fazer uma entrevista sobre seu livro para o programa Mulheres que Fazem a Diferença. Pode entrar em contato? Sorri, guardando o celular na bolsa. Caminhei pelas ruas do centro histórico de Juiz de Fora, passando pela mesma padaria onde Eduardo costumava comprar pães nos domingos, pela mesma praça onde ele me pediu em casamento 8 anos atrás. Mas agora eu via tudo com outros olhos. Não eram mais cenários de uma vida que eu havia perdido, mas testemunhas de uma jornada que me trouxe até aqui. Cheguei em casa, acendi a lareira e me servi de um vinho. Algo que Eduardo sempre disse, que não me ficava bem. Brindei sozinha, aos meus 35 anos recém-completados, a minha nova vida, as mulheres corajosas que havia conhecido. Brindei a palavra inútil que havia me libertado. E, principalmente, brindei a mim mesma, a mulher que eu sempre fui, mas que havia esquecido de ser. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado. Sempre que um novo vídeo for lançado, vejo você na próxima história. Muito obrigada.